Olá, minha gente. Eu vou começar a aula de hoje com uma pergunta muito específica. Qual é a faculdade que você fez, o que você está fazendo, ou um MBA, ou um doutorado que te ensina especificamente a construir a própria felicidade? Qual é a faculdade? Qual é o curso sério? Qual é o doutorado que te ensina a fazer isso? Já pensou nisso? Então, nossa aula de hoje é a quarta aula que antecede o nosso congresso, que trata do tema mentalidade, riqueza e autorrealização. E eu quero tratar exatamente no andar da carruagem esse tema. O conhecimento, a tratação, a faculdade que nos ensina a sermos felizes. Porque se neste ciclo de vida humana não aprendermos a fazer isso, talvez a partida não tenha valido a pena, certo? Então, nós estamos na iminência de um congresso que inicia nessa sexta-feira, às 14h30, aqui no Recanto Maestro, cujo tema é empreendedorismo do zero ao topo. E nós tratamos em 3 aulas anteriores agora alguns conteúdos que beliscaram, que deram uma sugestão, uma ideia dessa temática. Obviamente, eu repasso rapidamente aqui, quando nós pensarmos em mentalidade, riqueza e autorrealização, nós temos que entender os vários estágios da vida. Qual é o processo da vida? Porque se diz muito facilmente e se diz em muitos locais que o dinheiro é uma consequência de. E eu te pergunto, ele é consequência do quê? Realmente? Ele é consequência sim, mas ele é consequência do quê? E aí nós temos um problema conhecidíssimo, que a maioria esmagadora dos seres humanos vive no limite entre o azul e o vermelho, mas a maioria vive no vermelho. E esse vermelho é resultado do quê? Porque se o dinheiro, a riqueza é resultado e consequência de alguma coisa, nós temos que também questionar a pobreza, a carência total, ela é resultado do quê? E não estou falando aqui de pessoas da massa. Deixa lá a comunidade dos pobres, com todo o respeito do mundo, eu estou falando de pessoas, e um grande percentual de pessoas que têm potencial e estudo e de uma certa dose de boa vontade e que não vão a lugar nenhum. Isso é consequência do quê? Então, o nosso congresso, ele visa dar 2 respostas. Por que se perde o jogo? Por que não se ganha o jogo? Onde eu erro? Onde eu piso na bola? O que eu não faço? O que eu não quero fazer? O que não está na minha mentalidade? E o outro lado é como eu ganho o jogo material, o jogo econômico, o jogo social, o jogo do poder, o jogo da liderança. Mas existe a terceira via, que é, junto com isso, como eu me torno um ser feliz, um ser realizado, um ser pleno. Afinal das contas, o nosso projeto de ser humano é um projeto virtual para ser plenamente vencedor. Nós não somos um carro quebrado, como eu digo sempre, nós somos um projeto humano perfeito. Portanto, precisamos entender a lógica desta primeira empresa, que é a própria vida, para entender como é que ela produz resultados excelentes, econômicos, materiais, empresariais, sociais, e como ela também castiga de muitos modos que nós sofremos demais. Na primeira aula nós olhamos um pouco o que é necessário do zero ao topo do empreendedorismo. Falamos de resolver os problemas, certo? Isso não se discute. Numa primeira instância de um jogo de crescimento, e o Congresso vai tratar 100% disso, no Congresso especificar os problemas reais que quebram as asas das águias. Não vamos falar dos probleminhas do ser humano comum totalmente. Um empresário, um microempresário, um profissional liberal, um advogado, um arquiteto,
que pode ser um grande profissional, quais são os problemas que ele não conhece, o que ele não considera, que o faz se manter patinando por uma década ou por duas. Então, em primeira instância na nossa vida, se falarmos de riqueza e autorrealização, nós temos que discutir problemas básicos, fundamentais, que não são considerados e que talvez não sejam conhecidos, que precisam ser resolvidos. Portanto, o Congresso não vai tratar de picuinhas. Ele vai entrar dentro daquilo que é o bojo da individualidade, o bojo da vida amorosa, de um casamento, da vida afetiva, da paternidade, da maternidade, para entender o que não fazer, que problema não cultivar. Então, na primeira instância, se nós queremos uma grandiosidade que nos é possível e merecida, quiçá, nós temos que passar por esse estágio, que é começar a ganhar realmente. Ter uma profissão digna, que funcione, que flua e que eu tenha gordura. Isso é normal, certo? E dentro desse processo evolutivo, que depois eu vou chegar no terceiro estágio aqui hoje, eu preciso não só manter o ganho econômico, material, de prestígio, de valores na sociedade, como eu tenho que mantê-lo e ampliá-lo. Por que eu preciso sempre ampliar o meu processo de conquista e de ganho? Porque a vida não tem um estar parado. Ou você está indo para frente ou está indo para trás. Parado não existe. Você vai minimamente para frente ou minimamente para trás. Então, se você fez uma primeira base de empreendimento, de profissão, ela começou a te dar o ganho, você não pode se acomodar. Você não pode te conformar. Você precisa continuar na evolução, na expansão, na riqueza. Se chama ganho territorial. Ganho territorial significa eu ganho prestígio, eu ganho clientela, eu ganho valor, eu ganho liderança, eu ganho poder legítimo. E ganho dinheiro. E ganho autorrealização. Porque a expansão territorial, cada ser humano que tem um mínimo tino de líder, precisa preocupar-se com a expansão territorial. Quanto que eu sou benquisto? Quanto que eu sou valorizado? Quanto eu valho no mercado? Qual é o meu grau de credibilidade? Qual é o meu grau de aceitação? Onde eu tenho trânsito livre? Onde a minha liderança chega? Aonde o meu poder de transformação de pessoas através do meu produto, da minha empresa, das minhas pessoas, ele chega. Poder de transformar. Poder de realizar. Então, no segundo estágio, falando hoje aqui, uma vez que eu comece a resolver os problemas de base, que eu não tenho patologias, eu tenho que saber ampliar uma dimensão de patrimônio territorial. E eu expliquei o que é. Não é ter o banco cheio de dinheiro. É ser uma pessoa considerada, porque nós somos, em parte, somos indivíduos e, em parte, somos seres sociais da nossa natureza. E eu, estando nessa sociedade com orgulho, com dignidade, sendo amado e amando, eu me realizo. Caso contrário, eu tenho grandes dificuldades, certo? E nesse andar da carruagem, subindo os degraus, empreendedorismo do zero ao topo, eu tenho que entender, falei num outro encontro, qual é que é a lógica superior da riqueza, do ganho, certo? Isto é, com quais as regras que eu jogo um jogo onde eu possa realmente incrementar o meu território, o meu ganho, o meu patrimônio, a minha riqueza, sendo um serviço para os outros, certo? E sendo uma pessoa que cresce e se diferencia. Porque no fundo da nossa essência, no nosso raio de ação que nos é possível, nós queremos ser os primeiros, todos. Essa é uma garra, uma competição positiva. Então, nesse terceiro ponto que eu estou falando aqui, eu preciso realmente encontrar uma escola, um conhecimento, livros, que me ensinem, de fato, como eu tornar-me grande em todos os sentidos. Estou falando aqui ainda de ter uma riqueza satisfatória
de uma riqueza que tem um valor que conta na sociedade onde eu vivo. O mundo superior da riqueza, e eu acompanho muita gente, e eu sou um vivente que experimento muitas coisas, não pode ser pautado nas regras anteriores da massa. Por quê, gente? Porque se a riqueza, e a autorrealização mais ainda, é o resultado de alguma coisa, a riqueza, cada vez mais funcional e positiva, ela é o produto da tua inteligência, que ela é bem nutrida, que ela é bem regada, que ela é bem alimentada. E é produto da tua criatividade, porque você é um ser livre, é uma cabeça livre, é um ser flexível, é uma pessoa criativa, inventiva, mutável, certo? Então esse terceiro ponto aqui é de você realmente conhecer as regras superiores de um jogo. Praticamente ninguém ensina. Praticamente ninguém ensina. E eu fiz recentemente um vídeo, uma aula, onde eu colocava a questão de que nós descrevemos até facilmente como os grandes funcionam. Olhando a biografia deles, olhando o histórico deles, conhecendo algumas coisas deles. Mas você já viveu dentro de um grande para saber como ele é e como ele vive? Você já se encarnou um pouco no grande para você saber como é ser grande? Que regras, que princípios, que moral, que ética, que relações devem ser cultivadas? Então, uma coisa é você escrever, copiando, ouvindo falar, ou pesquisando a regra dos grandes. Outra coisa é você ser internamente grande ou compreender em profundidade um grande. Eu me arrisco a dizer aqui que se fala muito facilmente da lógica dos grandes, que devemos aprender com eles, quiçá copiá-los, mas eu te afirmo uma coisa com muita tranquilidade. Se você não te torna grande no teu ser que você é, você pode querer copiar qualquer grande, você será sempre pequeno, certo? Porque eu falei na outra aula, na última aula, quem quiser ver, ela está lá no YouTube, fizeram infinitas colagens em nós, colaram conhecimento, colaram fórmulas, colaram moral, religião, colaram de tudo. E agora eu quero ler uma série de livros, fazer alguns cursos, inclusive, onde, sem eu me transformar internamente, eu colo um monte de conhecimento, eu colo fórmulas que os grandes viveram, colagem. Então eu me engano e me iludo e sou iludido, porque uma vez que eu decorei aquela fórmula, eu serei aquela fórmula e farei aquela fórmula vencedora. Experimenta. Eu não vou discutir, não vamos abrir uma polêmica aqui, certo? Claro que é importante saber as fórmulas vencedoras, mas tu é essa fórmula vencedora? Tu sente a força interna? Tu sente a segurança? Tu sente a vontade? Tu sente aquela ambição de chegar lá com toda a tranquilidade ou tu não sente? Então o problema é que nós podemos ter uma soma de conhecimentos onde eu me sinto pequeno dentro. Me sinto com medo, me sinto inseguro, me sinto em dúvida e me sinto com uma visão obscura, certo? E aí nós temos que fazer uma crítica muito séria a infinitos cursos que prometem, entregam em parte esse conhecimento teorético, fórmulas, mas que não te dizem a verdade de como tu faz para te tornar grande, para poder usar aquelas fórmulas como grande e como o único que você é. Então você observa que, falando desse terceiro ponto, as novas regras de um jogo superior, de uma autoconstrução feliz, de uma riqueza mantida, de um serviço expansivo de transformação, ela exige um homem criativo. Ela exige um homem, uma mulher intuitiva. Ela exige novas regras, novos princípios. E aí nós entramos no ponto que eu quero avançar aqui hoje, que é qual é a mentalidade. Porque a mentalidade, riqueza e autorrealização, qual é a mentalidade que eu tenho, o que eu deveria ter, não só para entender a regra dos grandes e ser grande, como para ser feliz. Voltamos aqui a um ponto que eu coloquei no início da aula, a minha aula vai ser curta hoje também, certo?
nós fazemos uma formação exaustiva, muito ampla e profunda. Temos de sobra doutorados e MBA, para ensinar negócios, business, marketing, vendas, mercado, economia, gestão, tudo. Agora a pergunta crucial, que ela é simplória até: quem te ensina a ser feliz? Quem é que te deu as cartas para saber como passo a passo tu vai te tornando feliz? O que tu compreende disso? O que tu sabe disso? Porque do mesmo modo que eu aprendi as regras de um jogo matemático da economia, ou da gestão, ou da liderança, eu poderia aprender as regras de um jogo da felicidade. Certo? Não é uma coisa simples. Isso é, observe um detalhe. No Congresso Voo da Águia, se trabalha esse tema de um modo muito impactante, mas não só ali. Todo o meu trabalho do Voo da Águia, tanto individual quanto em grupo, ele trabalha para a pessoa fazer resultados positivos, de crescimento cada vez mais no mundo material e econômico, mas ele trabalha para a pessoa saber construir a própria felicidade. Aí vocês vejam um detalhe, com a mentalidade que nós temos. O que é mentalidade? Mentalidade é como eu vejo o mundo, como eu concebo, como eu julgo, como eu acho certo, como eu acho errado, como eu me permito, como eu não me permito, como eu obedeço a Deus ou aos outros, como eu contrario. Mentalidade são as infinitas fórmulas que eu aprendi, que se depositaram dentro e que são, de um certo modo, fixadas. Então, se eu quiser entrar num mundo superior, tanto da riqueza quanto da felicidade, eu preciso mudar a minha mentalidade. Existe um termo que vem do grego, que hoje está muito em voga aqui no Recanto Maestro, na Antônio Meneghetti Faculdade, e nos centros internacionais, que existem vários, que se chama metanoia. Metanoia é mudar a mentalidade para adequá-la à nossa essência. Mudar nossas ideias, nossos pensamentos, nossos princípios, até nossos valores, para adequá-los às exigências, às intenções do nosso ser, certo? Então nós devemos tratar no Congresso, que é uma imersão, certo? De 3 dias, de uma lógica evolutiva, e temos que entrar com bastante ênfase no tema como eu me capacito para construir a minha felicidade. Felicidade ninguém pode te dá-la. Nem o homem mais feliz que te ama mais do que todos, nem a mulher que te ama mais do que todas, nem os parentes que te amam, nada. A felicidade real, ela é uma construção, ela é uma edificação que exige vários princípios, certo? Que não posso desfilá-los aqui porque não daria tempo. Mas vou em seguida falar 2 para vocês, tá? Então, a mudança de mentalidade é uma mudança no programa, no organograma interno, onde eu faço uma passagem em que eu saio deste mundo de colagens muito sólidas e entro no mundo da criatividade e da inovação. Mas as regras ali não estão prontas. Eu tenho que mudar a minha ética, a minha visão moral. Se chama ética da situação. Em cada momento da vida de um homem que quer se realizar, de um homem que vai na superioridade legítima, não como arrogância e nem como pisar nos outros, como grandeza. Ele tem que avaliar a cada momento, a cada situação, a cada relação, a cada pessoa, o que deve ser feito aqui e agora. Portanto, você deve estar livre dos condicionamentos do teu inconsciente, da tua consciência, das tuas crenças, da tua moral, da tua religiosidade, se quiser. Eu devo estar livre para poder enquadrar cada situação nova com a chamada ética da situação. O que esse momento me exige? Qual é a melhor solução? Qual é a melhor alternativa? Qual é a melhor passagem? Portanto, esse mundo superior, que ele se
divide num mundo de poder, do ter, junto com o poder de ser, ele exige que tu te desfaça de todos os condicionamentos prontos e fixados para que tu entre nesse jogo livre. Então veja, eu preciso mudar a mentalidade. Eu darei no congresso uma escala muito aguçada de elementos iniciais para quem está na primeira vez, para entender o que é mudar a mentalidade. Porque, veja, é simples. Se eu me mantenho com os mesmos conceitos, os mesmos valores, os mesmos princípios, as mesmas regras, sempre, eu não tenho novidade. Eu não tenho um produto novo. A química, se tu quiser um produto diferente, muda os reagentes, adequa eles, certo? Então, a mudança de mentalidade é a condição sine qua non, sem a qual não se vai a lugar nenhum. Para você fazer e manter a tua grandeza material, econômica, certo? No mundo social, mas é a regra básica, uma mente livre, para você construir a tua felicidade. Então veja, 2 pontos para você pensar em construir a felicidade. Eu repito aqui uma coisa, a felicidade é você não a encontra porque os outros te dão algo. Felicidade não é contentar-se com o que se tem. Felicidade é ter o nosso potencial atualizado e realizado dia após dia. Eu tenho um potencial que urge dentro de mim, que exige uma resposta, que exige um investimento, que exige uma inovação, que exige um risco. E eu tenho que ter a prontidão e o voluntarismo de jogar-me com coerência naquele risco, naquela novidade. Então, felicidade é o resultado de um potencial natural que a vida me deu, que o ser me deu, atualizado. A cada movimento que eu faço, no negócio, nas relações, na família, nos lazeres, a cada movimento que eu faço, onde eu executo um potencial meu, fazendo uma ótima comida, por exemplo, ou fazendo um ótimo passeio, eu atualizo um potencial. E esse potencial realizado, ele soa como bem-estar, ele soa como satisfação, ele soa como paz. Então você observe que a felicidade é uma construção contínua, ela é o produto, é o resultado de um modo de fazer, de um modo de proceder, de uma mente aberta, que é capaz de buscar o novo, inclusive quando ele assusta, certo? Repito, felicidade é um produto, é um resultado, não é um conformar-se, não é um aceitar, não tem nada a ver com isso, certo? Então você observe que a felicidade ela vai te exigir 2 coisas, fundamentalmente 2 coisas. Eu rabisquei-las aqui. É preciso você ter o conhecimento superior da lógica da vida, certo? Por exemplo, se eu entrar no mundo do business, ou da minha profissão, como grande arquiteto, ou grande engenheiro, ou grande médico, a grande escritora, ou grande escritor, eu tenho que realmente subir os degraus e manter-me lá e conhecer o jogo superior. Porque, outro detalhe, nós estamos num mundo praticamente perdido, honestamente, quase que falido. Onde é que você encontra uma pessoa que de fato fale coisa com coisa? Que fale com consistência, com profundidade, com coerência, com superioridade. Existem, certo? Então nós vivemos numa sociedade, infelizmente, diria eu, em regressão, onde a banalidade é de norma, a superficialidade é de norma. Então veja, onde é que eu encontro o mundo superior com quem eu possa falar, com quem eu possa discutir? Então, o primeiro conhecimento para a felicidade é um conhecimento superior no mundo do fazer. Porque fazer o básico todo mundo faz. Fazer um básico melhorar todo mundo faz. Mas a satisfação, a autorrealização, a plenitude, ela exige um contínuo operar no mundo material, no mundo social, na história, para capitalizar no meu ser. Certo?
Eu jamais vou abandonar a profissão ou agir na matéria. Eu mantenho. Mas eu ajo no ter para tornar-me ser. Então, o primeiro conhecimento que eu tenho, que vai garantir a felicidade, é uma competência de acessar o mundo superior da profissão, do empreendimento, e saber manter-me lá em evolução. Não existe terminar uma tarefa, a não ser quando você exauriu todo o teu potencial, deixei a minha pequena ou grande obra e estou disposto de ir embora. Enquanto isso não acontecer, você pode continuar realizando. E o segundo conhecimento que eu preciso, de fato, para a minha felicidade, é que eu tenho que entender a lógica da vida, não do business. A lógica da minha biologia, do meu estômago, do meu intestino, das minhas emoções, dos meus sentimentos, da minha mente, da minha psique, da minha espiritualidade. Quanto que eu conheço na prática crua aquilo que eu sou? Para poder fazer uma gestão e ações que contem, que capitalizem na minha felicidade. Então, felicidade, no meu conceito muito pé no chão, certo? Não é teorético, não. Ela exige que tu tenha um conhecimento refinado do teu ser, da tua essência, da tua alma. O que a tua alma quer? Viver sempre nas urtigas? Conviver sempre com familiares medianos ou medíocres? Conviver sempre numa sociedade estúpida? Você vai ter que encontrar outros horizontes, outras lógicas, outros ambientes, ou você vai ter que construí-los. Então, se nós quisermos falar da grandeza como riqueza e como autorrealização plena, que é plenamente possível para um ser humano, temos que falar de uma formação de base, onde eu entenda integralmente a tecnologia universal do business e a tecnologia da existência humana. Certo? E nesse aspecto nós temos uma carência brutal. Eu conversava hoje com uma pessoa, um tete-a-tete, retomando, por exemplo, a antiga Grécia, onde a grande poetisa Safo tinha uma escola fantástica para mulheres, onde ela ensinava as meninas, jovem, adolescente e jovem depois adulta, a serem realmente gestoras da sua grande feminilidade, do seu grande potencial, do seu grande erotismo, da sua grande força. Ela ensinava isso. Hoje, com o advento de uma nova ciência que começou na década de 70, que está em cheio aqui no Recanto Maestre, que vai pautar o nosso congresso, você tem material de sobra para nós estudarmos, aprofundarmos, entendermos a lógica da vida, a lógica da felicidade, a lógica da evolução superior, a lógica do estado de graça, a lógica da santidade, se quiserem, certo? E o Congresso não tem a pretensão de fazer uma mudança brutal, mas de introduzir-te com coerência, com alguns fundamentos, onde você comece a menos desconfiar que o jogo da vida é diferente de tudo aquilo que nós contaram e que nos estão contando, certo? Agora, sobre a questão do Congresso, que ele começa no dia sexta-feira agora, dia 30, às 14h30, e vai terminar no domingo. Muito intenso, inúmeros palestrantes, muitos depoimentos, e eu vou tratar numa imersão incrível. As pessoas têm que entender uma coisa. Por exemplo, quanto faz um MBA para o business? 2 anos. Quanto que te custa um MBA? Olha, eu sei que tem MBA que custam entre 50 e 60 mil. Ou 70, 80. Tu for fazer um doutorado para o mundo dos negócios, para o mundo da gestão, etc. Quanto é que ele te custa? Agora, se você quiser fazer um curso, que nem o congresso, de 3 dias, que ele te entrega as fórmulas de você saber a tua vida, a tua autoconstrução, a tua autorrealização, passo a passo, quanto será que valeria isso? Certo? Então veja, um MBA, que é necessário, indispensável, pode ser, que não me dá este ponto que eu estou te falando, ele custa 50, 60 mil.
Você vem fazer o congresso, o voo da águia, são 3 dias, para ter as fórmulas substanciais, para você começar a mudar a tua vida radicalmente no positivo, por um preço que eu tenho até receio de dizer, certo? O MBA custa 60 mil, o congresso custa R$1.000, tá? E olha aqui, ó, esse cabelo branco aqui, tem 41 anos de profissão, eu vou te dar, de modo muito sério, as bases fundamentais de como tu vai gerir a tua vida para começar um crescimento contínuo e para ser feliz. Portanto, aqui no congresso e nos meus trabalhos, trabalho numa dupla mão. Eu preciso entender o business e quais são as ações, os procedimentos que resultam no ganho da riqueza, mas eu preciso entender radicalmente e profundamente quais são as ações que resultam numa felicidade progressiva. Porque eu até tenho esse livro aqui, A Psicologia do Líder, que tem um capítulo incrível sobre a metafísica do líder, e que o autor escreve assim, ó, quase todos os empresários de sucesso realizam dinheiro e primado social, mas perdem o sentido de viver. Então, se eu continuar numa unilateralidade, onde eu vou me formar cada vez mais como especialista na gestão de negócio e de riqueza, eu posso chegar lá na frente me questionando em profundidade, e a minha felicidade, onde é que ela está? Certo? Então, gente, só para deixar aqui, se inscrevam no congresso hoje mesmo, estão ainda abertas as vagas até amanhã, e venham entender esse capítulo fundamental de como eu posso começar a trabalhar para ter os dois mundos, mais riqueza e ser uma pessoa realmente que progressivamente serei feliz. Não podemos baixar a guarda, não podemos jogar a toalha. O congresso, o voo da águia é um corte, é uma intervenção, é uma abordagem muito impactante que você vai sair maravilhado, eu tenho certeza, certo? Então, se inscreve hoje mesmo, tem o link na bio, ou me chama aqui no direct para você se inscrever e vem para o congresso, uma imersão fantástica. Tu vai usufruir aqui das águas termais, gratuitamente, um hotel maravilhoso, que só a piscina do hotel, o ambiente das piscinas, ele vale o ingresso, maravilhoso, centro de eventos, oliveiras, energia, tudo. Vem para cá, tirar essas férias e vamos aprender junto. Valeu, minha gente, até sexta-feira no congresso. Um abraço do cabelo branco.